Fala galerinha, estamos aqui mais um dia para darmos continuidade aos nossos estudos, né? Nas aulas passadas estudamos os primeiros assuntos do segundo bimestre, né? Começou com a expansão marítima, onde nós vimos o início daquele processo onde os portugueses e os espanhóis principalmente, depois vieram outros povos como ingleses, franceses e holandeses, mas nós vimos principalmente a atuação dos portugueses e dos espanhóis quando eles começaram esse processo de desenvolvimento de grandes embarcações, apoiadas por tecnologias como bússola, astrolábio, caravelas, entre outras cartografias. E a partir disso começaram a empreender as grandes expedições marítimas e com o passar dos anos conseguiram chegar pelo continente americano e a ter também controle sobre os povos africanos de algumas regiões. O segundo capítulo foi justamente falando sobre esses povos africanos antes da chegada dos europeus, e aí nós vimos alguns reinos, alguns impérios, como o reino de Gana, né, o império de Mali, vimos também o império Songhai, o reino de Congo. Tudo isso nós vimos na semana passada na aula online, tá? E hoje nós vamos falar de outros povos também, só que assim como nós vimos lá com os povos africanos antes da chegada dos europeus, hoje nós vamos ver os povos americanos antes da chegada dos europeus. O nome desse assunto pode ser povos ameríndios, né, que ameríndios vem do nome América, que é o continente em que a gente mora, ou seja, povos nativos, povos que nasceram na América, ou esse assunto pode ser também chamado de povos pré-colombianos. Pré significa antes. Colombianos tem a ver com Cristóvão Colombo, que foi o navegador genovês contratado pela Espanha e que chegou aqui pelo continente americano pela primeira vez. Só que você usar o nome pré-colombiano, você está querendo mostrar que a nossa história, o início da nossa história, ela tem como referência um evento europeu. Isso é uma visão eurocêntrica, onde você coloca a civilização europeia como centro de todas as ações e os outros povos eles são secundários, como se eles dependessem dos europeus para existirem. É tanto que tem gente que quando vai dar aula de história do Brasil, tem gente que fala, a história do Brasil começou no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou. Não, tá errado. A história do Brasil não começou em 1500. Pedro Álvares Cabral, um europeu, chegou no Brasil em 1500. Mas antes de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, já existia história no Brasil. Existiam os índios, os tupis, os guaranis, os geis, os arauquês, né, os potiguaras, os mochoróis, que eram a tribo indígena. Então, existiam várias tribos, existia muita história. E aí eles querem chamar esse período de pré-história do Brasil, e a história do Brasil começaria em 1500. Isso é uma visão eurocêntrica, onde coloca a Europa, onde colocam os europeus no centro de todas as ações e os outros povos como se não tivessem tanta importância, como se fossem povos secundários. Então, apesar do capítulo do livro ser povos pré-colombianos, vamos chamar de povos ameríndios, né, que eram os povos nativos que moravam aqui na América antes da chegada dos europeus. E aí esse capítulo ele vai citar os principais povos. Ele cita primeiro os povos indígenas que habitavam nessa região, que depois passou a ser o Brasil, onde habitamos, né? E cita as principais tribos indígenas, né? Tupi, Gê, Caribe e Aruac, que são os povos citados aqui, né? Estima-se que ao longo de todo o continente americano, não é só América do Sul, América Central e América do Norte, estima-se que existiam por volta de 100 milhões de povos. 100 milhões de pessoas, no caso. Povos não. Povos têm a ver com cultura. Então, existiam 100 milhões de povos, de pessoas, de nativos, né? O que depois os europeus passaram a chamar de índios. Mas eles chamaram de índios porque eles pensavam que havia chegado nas Índias, né? Então, o nome índio é uma criação europeia também. Então, existiam que a população estava em torno de 100 milhões de pessoas. E que depois do contato com os europeus, acontece uma dizimação dessas sociedades, onde grande parte desses povos eles são assassinados, morrem por doenças e por outros fatores também,
tá? Então, no começo do capítulo, ele vai falar sobre a organização desses povos, os indígenas brasileiros, principalmente. Fala da diversidade de nosso território, que fez com que surgisse também uma diversidade de grupos indígenas, né? Cada um com sua cultura. A gente pensa que todos os índios possuem, tem gente que pensa, né, no caso, que todos os índios possuem a mesma cultura, se vestem da mesma forma, têm os mesmos costumes, mas não, né? No Brasil, os índios possuíam culturas diversas. Então, cada civilização, cada grupo possuíam seus próprios traços culturais, tá? Não era a mesma coisa de um povo para o outro. Então, alguns povos habitavam no litoral, próximos às praias, outros habitavam no centro do país, no que é considerado Planalto Central, né? E também existiam os povos que habitavam a região da Amazônia. Como os europeus vieram pelo Oceano Atlântico, então os primeiros povos a ter contato com os europeus foram os povos que habitavam no litoral. Posteriormente, os povos que habitaram na região central e, por último, os povos que habitavam na região amazônica, né, já que estavam mais afastados do litoral. Depois de falar sobre os indígenas brasileiros, o capítulo vai falar sobre os outros povos que habitavam o continente americano, né, os povos nativos, os povos ameríndios, como eu estava explicando. E aí, esse livro ele vai trazer o exemplo de vários povos. Só que todos esses, os principais povos, resumindo, os principais povos foram os incas, os astecas e os maias. Os incas, os astecas e os maias. Os incas habitavam a região onde hoje fica o Peru. Só que os incas, eles foram basicamente o maior império da América durante esse período, que foi antes da chegada de Cristóvão Colombo. Para a gente ter uma noção, na página 246 tem dizendo aí: o Império Inca conseguiu anexar grande parte do oeste da América do Sul. O oeste é o outro lado, tá? A gente está na América do Sul, Brasil, ele está no lado leste. O lado oeste fica do outro lado da América do Sul. E aí, quais são os países que hoje existem, mas que aquele território antes era dominado pelos incas, né? Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Colômbia. Então, todos esses países que existem hoje, eles estavam sob domínio dos incas naquela época, tá? Então, os incas foi um grande império que habitou a região da América do Sul, que é a parte do continente em que o Brasil está situado. Além dos incas, teve os maias também, só que os maias eles ficaram concentrados na região que a gente conhece hoje como América Central e um pouco da América do Norte, tá? Então a parte sul, onde hoje é o México, e aquelas outras ilhas que ficam próximas ao sul do México, ali naquela parte da América Central, era a região onde predominava a civilização maia. Só que depois, com o passar do tempo, os maias eles passaram a ser conquistados por outros povos ameríndios, que foram os astecas. Os astecas foram os principais povos da América do Norte, tá? Eles dominaram aquela região onde hoje a gente conhece como México. A sua capital era chamada Tenochtitlan. E hoje Tenochtitlan é justamente a capital do México, só que o nome atual é Cidade do México, tá? Então aquela região que ficava o México era a região dos astecas. A região da América Central era a região dos maias. E a região da América do Sul, do lado oeste, era a região dos incas. Porque justamente no lado leste já era o Brasil, e o Brasil estava ocupado por diversos grupos indígenas com suas diversas culturas, tá? Esses povos desenvolveram grandes atividades arquitetônicas, desenvolviam agricultura, produziam seus canais de irrigação, que facilitava na produção dos seus alimentos, né? Cultivavam batata, milho, feijão, cacau, algodão, tomate, tabaco, né, para o fumo. Desenvolveram escritas, desenvolveram calendários, né, construíram diversos prédios, diversas edificações. Inclusive aqui no nosso mural tem uma edificação inca, né? Aqui no caso é uma edificação dos povos maias, né? E aqui hoje em dia existem vários sítios arqueológicos nessas regiões onde era o centro dessas antigas civilizações. Lógico que as coisas não estão como
eram originalmente, porque esses povos, depois da chegada dos europeus, vão entrar em conflito, né? Muitos vão ser assassinados por guerras, outros vão ser assassinados vão morrer por questões de doença, e várias edificações vão ser destruídas. Mas até hoje existem várias edificações por aí, e são pontos turísticos atualmente, tá? Então esse assunto, ele é basicamente isso, ele cita vários povos, como por exemplo, aqui ele vai falar dos Olmecas, né? Vai falar também sobre o Teotihuacan e os Toltecas, os Mixtecas, os Zapotecas, mas como eu falei, os três principais são os Incas, os Astecas e os Maias. Esses outros povos, basicamente, eles foram dominados por esses três principais. Então, os pontos culturais de cada um desses povos, eles são bastante semelhantes. Acaba ficando redundante ter que explicar cada um deles para vocês, tá? Então, basicamente, o assunto é esse. As atividades começam na página 247 e vai até a página 251. E é aquele negócio que vocês já estão acostumados, né? 20 questões, uma semana para entregar. Mais tarde vamos ter uma aula online, né? Como vocês já estão acostumados. E qualquer coisa eu estou disponível pelo WhatsApp para tirar qualquer tipo de dúvida, tá, pessoal? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho, né? Convidar os colegas de turma para assistir os vídeos. E é isso. Nos vemos na próxima aula, beleza? Valeu, falou, é nóis.